isso, gente. Esse é o nosso quarto template. É muito fácil de fazer, né? Quando você é pronto, você fala, caralho, como é que faz esse template aqui? Como é que eu monto isso, né? Oiê, pra você que não me conhece, eu sou o Malte do Design. Oiê, pra você que não me conhece, eu sou o Guilherme Delvaux, e pra você que já me conhece, eu também sou o Guilherme Delvaux. E recentemente eu fiz esse post aqui no meu Twitter, mostrando 4 maneiras criativas pra você apresentar as suas paletas de cores. E a partir disso, muita gente veio me questionar como que eu criei cada tela ali, cada imagem. Então, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como eu fiz ali cada imagenzinha. Garanto que é super simples de fazer, super fácil de criar, você vai conseguir fazer na sua casa super de boa. Então, se você se interessou, cola aí e vamos para a tela do computador. Eu vou começar criando esse aqui que eu tô mostrando na tela agora, que é um dos mais simples de fazer, é rapidinho, então vamos começar por ele, tá? Aqui não tem muito mistério, você vai criar um background. Eu criei um documento, se você der se você der aqui um Ctrl Alt I, você consegue ver as configurações do seu documento. Aqui eu criei 1920 por 1080, resolução 72 e tá em pontos, não sei porquê. Vamos deixar em pixels, que é basicamente a mesma coisa. Então eu criei nesse formato aqui horizontal, beleza? Então só para vocês verem como é que tá o formato do documento. Aqui já está criado o BG. Caso você não tenha um BG pronto, você pode vir aqui, cor sólida, e criar um BG branco, porque a gente vai fazer esse que parece que é um card que vai dar um leve contraste ali com o fundo. Então, vindo aqui na ferramenta de retângulo ou apertando U, você vai criar primeiro o seu retângulo que vai ficar na parte de trás. A gente vem aqui na ferramenta de V, dá um Ctrl A para a gente centralizar aqui, ó, porque Ctrl A ele vai selecionar toda a sua prancheta aqui, e aí fazendo isso você consegue centralizar perfeitamente com a área de trabalho. Não tem muito erro aqui não. Vou colocar em branco, da mesma cor do fundo, e eu vou... Na verdade não, deixa em vermelho mesmo por enquanto, deixa em preto. E vamos colocar aqui um arredondamento, tá? Você vai vir aqui em propriedades e vamos arredondar um pouco essa borda aqui para parecer um card mesmo. Beleza, agora a gente vai colocar os retângulos dentro desse card. Como minha paleta tem 6 cores, eu vou criar umas linhas guias aqui para me basearem aqui para poder fazer o retângulo de forma igual aqui. Então eu vou vir aqui em visualizar, guias, novo layout de guias. Aqui nas linhas a gente vai criar essas guias horizontais. Nas colunas a gente vai criar guias na verticais. Então se eu colocar aqui que eu quero 4 colunas, ele vai criar 4 colunas aqui para mim. Nesse caso eu quero 0, eu não quero margem também, e eu quero 6 linhas porque são 6 cores. Apesar de eu não deixar todos os retângulos igualmente, porque eu vou deixar 4 cores do mesmo tamanho e 2 cores um pouco maior, eu vou me basear nessas linhas guias para fazer os primeiros 4 retângulos. Então você vem aqui com a ferramenta U, faz mais ou menos aqui um pouquinho menor do que o nosso card. Vamos centralizar. E eu vou pegar aqui as cores que eu defini. Então esse aqui vai ser o verde. Beleza. Dá para deixar ele mais ou menos assim. E agora a gente vai arredondar a borda desse retângulo para ficar de acordo com esse aqui. Geralmente o que as pessoas fazem? Elas pegam o mesmo raio do retângulo maiorzão e replica no retângulo menor. Então, teoricamente, eu colocaria aqui 50. Se você for encaixar aqui, ele vai encaixar perfeitamente, porque ele está com o mesmo raio. Mas se você for olhar de forma visual, parece que esse aqui está mais arredondado que esse, porque esse retângulo aqui está menor, esse retângulo aqui está maior. Então, na nossa ótica, parece que está destoando, apesar de não estar. Então, ele está encaixando, mas visualmente não está. Então, a gente vai ter que compensar isso aqui no nosso olho mesmo para que ele fique encaixado visualmente com o retângulo maior. Então, a gente pode até diminuir aqui o zoom, deixar mais de longe, para a gente poder enxergar melhor aqui como fazer. Então, a gente vem aqui, segura aqui, ó, vai diminuindo e vai olhando no olho mesmo. 39 eu já achei que ficou, dá para diminuir um pouco mais. 35 eu já achei que ficou muito bom. Então, você vai ver que não vai encaixar perfeitamente aqui, mas que oticamente aqui, que visualmente parece que eles estão com o mesmo raio. Feito esse retângulo aqui, a gente vai criar com Ctrl J um segundo retângulo. E aqui é interessante você se atentar, porque esse retângulo de baixo, que é a segunda cor, ele não vai ficar igual esse de cima aqui. Então deixa eu colocar aqui a segunda cor para vocês verem, que vai ser o nosso cinza, beleza? Ele vai ficar embaixo desse aqui, certo? Só que se eu deixar ele
igual esse retângulo aqui, ele vai aparecer essa bordinha aqui. Eu não quero que apareça, eu quero que essa borda aqui seja contínua, que ela passe por trás desse primeiro retângulo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desmarcar esse link aqui, tá? Eu desmarcando esse link, eu vou dizer pro Photoshop que eu quero que cada borda desse retângulo seja modificada individualmente. Então, eu quero tirar a borda desses dois raios de cima, tá? Então, eu vou colocar 0 nesse aqui. Então, aqui já ficou reto. E vou colocar 0 nesse aqui também. Agora eu tenho o retângulo na parte de cima com uma forma reta. Agora sim eu posso vir aqui subir ele. Beleza? E agora os próximos 3 retângulos vai ser igualzinho esse retângulo de baixo. Então eu vou adiantar um pouco o vídeo aqui para essa parte mecânica não ser tão chata. Agora que a gente já tem aqui as quatro cores, deixa eu descer esse aqui um pouquinho, a gente não vai conseguir colocar, não precisa colocar igualmente aqui quando você for arrastar. Deixa eu tirar as linhas guias para vocês conseguirem ver melhor. Aqui nesse caso aqui, a gente vai então deixar esse retângulo roxão aqui um pouco mais aqui, beleza? E agora a gente vai selecionar as 3 camadas aqui e vai vir nesses 3 pontinhos aqui de alinhamento, vai em distribuir e colocar esse aqui para todos os retângulos estarem dispostos da mesma forma. Então aqui eles estão com a mesma distância de um para outro, não tem diferença de distância, então assim você consegue fazer perfeitamente o alinhamento dos retângulos. Eu vou agrupar aqui e colocar como cima, que são os retângulos de cima. Agora eu vou duplicar um aqui, eu vou vir nesse último aqui, dar um Ctrl J e levar ele para fora da pasta aqui, só para a gente ter ele já pronto aqui. Agora esse retângulo vai ser um pouco maior, ele vai ficar embaixo do retângulo roxo aqui. Vou aumentar ele um cadinho aqui, beleza? E vou colocar a minha cor primária aqui, que seria esse tom de azul bem escuro. Esse aqui vai ser igual o azul, que no caso aqui é um branco mesmo, não tem muito... Não fui muito criativo para escolher essa paleta aqui não. Beleza, eles vão ser maiores, então eu vou trazer esse retângulo mais para baixo. Vou trazer esse... Eu posso colocar aqui com Ctrl H as linhas guias, porque quando eu for mexer nesses retângulos, ele vai travar aqui para a distância ficar igual. Então, temos agora os retângulos de baixo com as cores principais aqui, maiores do que as cores de cima. Beleza, já está com os retângulos de cores montados. Eu vou selecionar aqui os dois, vou dar um Ctrl G para agrupar, porque eu vou diminuir um pouquinho só, tá? Vou selecionar aqui a pastinha, vou vir com Ctrl T e segurando meu Shift eu consigo, né, mexer aqui proporcionalmente. Como eu tô achando muito perto da borda, eu vou diminuir só um pouquinho para ficar mais com esse aspecto de card, assim. Vamos centralizar aqui só para garantir. E agora a gente pode colocar o nosso card em branco, porque a gente vai... Opa, colocar a cor do fundo. Porque a gente vai mexer nesse card para que ele tenha tipo um efeito de profundidade. Agora que eu vi que esse aqui, vou ter que aumentar ele um pouco, só para ele não ficar cortado aqui. Beleza. Agora a gente vai mexer no nosso card, na parte aqui de trás. Então, vou clicar aqui 2 vezes nele. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser uma sombra projetada. Provavelmente vai estar essa sombra horrorosa aqui, ou vai estar com a configuração que você deixou. Então, para fazer essa sombra, eu deixo o ângulo aqui em 90. Eu quero pegar essa cor aqui para fazer uma sombra legal. Então vamos pegar aqui esse azul bem... O azul da nossa paleta mesmo. E aí a gente vai diminuir essa opacidade. Vamos aumentar a distância, que é para não pegar na parte aqui de cima. Eu quero que a sombra fique só na parte de baixo. Vou aumentar bastante esse tamanho para ficar com a sombra bem difusa, para dar aquele aspecto de que tá meio que flutuando mesmo. Aqui a distância aqui vai ser muito no olho, então vou fazer mais ou menos... Não tem muito o que seguir aqui de parâmetro. A opacidade vai ser bem fraquinha também para não ficar muito forte, só para dar esse efeito de que tá flutuando. Beleza, agora a gente vai colocar uma sombra interna aqui em cima para dar aquele efeito de que ele tá meio afundado, e uma sombra interna aqui embaixo também para dar o mesmo efeito. Então a gente vai vir no sombra interna. Aqui pode deixar normal. A cor, vamos colocar a mesma cor aqui da nossa paleta, que é esse azul bem escurão, que ele serve muito bem de sombra. Vou aumentar aqui a distância, lembrando que o ângulo aqui, ele tá
para baixo, então a sombra vai vir de cima para baixo, né? Como se a luz estivesse aqui em cima, então a sombra tá vindo para baixo. A distância vai também ser muito no olho aqui, muito do seu gosto, mas eu gosto de deixar mais ou menos com esses parâmetros aqui assim. Aqui a distância eu posso aumentar bastante para que não pegue muito aqui embaixo. O tamanho eu posso deixar mais duro e a opacidade posso deixar bem fraquinho assim, só para dar esse aspecto de que essa parte aqui tá meio afundadinha. Agora a gente vai criar uma segunda sombra interna, que a gente vai fazer a sombra oposta aqui, que é na menos 90. E a gente pode deixar as mesmas propriedades para ficar igualzinho aqui. Eu só vou, talvez, aumentar um pouquinho aqui a sombra, que não tá aparecendo muito. Beleza, temos a sombra aqui. E já temos praticamente aqui o nosso efeito todo pronto aqui, né? Já tá praticamente feito. E agora a gente vai colocar os nomezinhos das cores aqui para ficar bonitinho, né? Para dar aquele glamour ainda mais para sua paleta de cores. E uma dica que eu posso dar para vocês, porque a gente não sabe o nome das cores assim, né? A gente sabe que isso aqui é um verde, sabe que isso aqui é um cinza, mas eles têm nomes específicos, né? Eles têm uns nomes específicos de cores aí que a galera coloca, né? Então, para dar um charme maior para você poder fazer isso, você pode vir aqui nesse site que chama Color Name, e aqui você vai colar o X, né? O código de X aqui da sua cor, o código hexagonal. E aqui, por exemplo, vou pegar do meu verde, vou pegar o código X aqui dele, vou colar aqui e pesquisar, que ele aqui já me dá o nome da cor, né? Então eu posso vir aqui, já pegar o nome da corzinha, copiar e colar aqui no nosso retângulo, para ficar bem bonitinho aqui. Essa fonte aqui tá horrorosa. Vou colocar uma Helvética só para ficar mais bonitinho, para vocês verem. E aqui a gente já tem o nomezinho da cor aqui para deixar ainda mais glamuroso a sua paleta. Nesse caso aqui eu não vou usar esse preto, né? Eu vou colocar um cinza quase branco, meio que um off-white. Ok, pode ser um pouco mais aqui. Essa corzinha ficou bem legal. E vamos colocar junto aqui também o código X dessa cor aqui. Já tem os códigos X separados aqui, vai ser mais fácil eu pegar aqui. Logo abaixo aqui, dou um Enter aqui, ó. Coloco o código X dela. Você pode usar ou com hashtag ou sem hashtag. Eu prefiro usar sem. E a gente também pode colocar, para ficar ainda mais legal, a gente pode colocar a CMYK dessa cor aqui. E como é que eu faço para ver a CMYK, Guilherme? Você vem aqui na cor, abre aqui o painelzinho de cores e você vai ver que tem o RGB e o CMYK. Então você vai colocar esses numerozinhos aqui. Nesse caso dessa cor é 46057.0. Você pode botar 46 espaço 00, né, para não ficar feio, para ficar bonitinho, 5700. Uma outra ideia que é legal você fazer, para não ficar tudo igual assim, você pode vir aqui, esse aqui eu vou colocar uma hashtag, vai ficar mais bonito. Você pode vir aqui e deixar o nome da sua cor bem grande. E os códigos você pode deixar menorzinho, porque isso aqui é um detalhe. É um detalhezinho. Você pode mudar também o peso das fontes. Então aqui eu usei bold. Aqui eu posso usar uma regular para trazer um peso menor. Só que ficou horroroso. Eu vou colocar vou meter um regular mesmo, mas não ficou tão legal. Mas só para vocês visualizarem aí. E a gente já tem aqui o nomezinho bem bonitinho. E agora você só replica nos outros, né? Eu não vou fazer aqui o de cada um. Eu vou só duplicar para vocês verem como pode ser feito. Nesse caso aqui, ó, dessa cor aqui que tá quase o mesmo tom, a gente pode vir aqui e pegar essa cor aqui, ó. Que já dá um contraste bem legal. E aqui a gente já tem o nosso primeiro template aqui de paleta de cores, né? Que você pode fazer aí para dar uma personalizada na sua apresentação. Agora indo para o nosso segundo modelinho aqui, que particularmente é o modelo que eu mais gosto, que eu acho mais bonito. Ele realmente, visualmente, ele é bem atrativo. A gente vai começar aqui criando um retângulo, né? Ferramenta U aqui. Você vem, segura. E eu vou deixar mais ou menos aqui desse tamanho aqui no olho também. Vai muito do seu gosto. Vou deixar mais ou menos assim. Assim eu já gostei. Esse aqui ele vai ser só um molde pra gente poder criar nosso gradiente. Que a gente vai criar nosso gradiente no Illustrator, que é muito mais fácil de fazer lá do que fazer aqui no Photoshop. Então a gente vai criar nosso retângulo aqui e a gente vai ver qual tamanho que ele tá. Como é que eu sei que tamanho que ele tá? Vou deixar ele aqui certinho pra não ter muito erro. O tamanho do nosso retângulo tá aqui
do ladinho. Então, se você vier aqui nas propriedades, você vai ver que ele tem 1.500 de largura por 1.080 de largura. Mas para que eu tenho que saber isso, Guilherme? A gente vai usar essas medidas aqui no nosso Illustrator, né? Então, você abrindo aqui o Illustrator, você vai criar um documento 1.500 por 1.080, que é exatamente o formatinho ali do nosso retângulo. Aqui a sangria pode deixar 0, não faz diferença nenhuma. Cores você pode botar em RGB, para não ter confusão. O DPI você pode deixar em 72, porque a gente vai passar esse retângulo depois para o Photoshop. Então, deixa de acordo com o que você for usar lá. Agora a gente vai criar um sólido aqui. Lembrando que eu peguei essa dica aqui com o Fer Matheus do Twitter, eu não sabia fazer. Então vou deixar o arrobazinho aqui para vocês seguirem ele, porque ele é muito foda. E eu peguei esse tutorialzinho lá, porque eu não sabia como fazer no Illustrator. Então a gente vai criar aqui um retângulo, né? Aqui o tamanho não precisa ser exatamente o tamanho da prancheta aqui. A gente cria um retângulo aqui, um sólido. Coloca aqui em preto. Aqui a borda, se atente para deixar ela transparente. E agora, vindo aqui na ferramenta gradiente, você vai vir com as propriedades dele, gradiente. Provavelmente o seu gradiente vai estar com esse aqui marcado. Você vai marcar o terceiro, que é onde a gente vai conseguir criar aqui vários... Ah, é importante você esteja com o seu sólido selecionado aqui, eu quase estava esquecendo. Então você vem aqui e deixa ele selecionado, e aí sim, você vem aqui nesse terceiro gradiente, que ele vai criar esses pontozinhos aqui, ó, de cores. E aí você vem colocando as cores que você quer e vai mexendo de acordo com o seu gosto. Essa parte que eu vou acelerar, porque é um processo mais mecânico, mas você pode só clicar aqui, ó, que ele vai criando as cores. E aí você vem aqui, cliquei nessa bolinha, eu posso vir aqui e colocar a cor que eu quiser, que ele vai, ó, mudar aqui, e você vai colocando de acordo com o seu gosto e deixando visualmente de um jeito que fica agradável esse gradiente aqui. Então, vou criar aqui rapidinho e já volto com vocês. Agora que a gente tem o nosso gradiente aqui bonitinho, feito, você vai simplesmente selecionar aqui sua forma, dar um Ctrl C e vai dar um Ctrl V aqui no Photoshop. Coloca ele como objeto inteligente para ele não perder a qualidade dele. E aqui você só encaixa. Ele pode ficar um pouco maior, um pouco menor, o Illustrator tá maluco. Daí você vem aqui, dá o Ctrl T e aumenta ele um cadinho, não tem problema. E coloca mais ou menos da forma que você tinha disposto ali o seu primeiro gradiente. Agora que temos esse nosso gradiente maravilhoso aqui, a gente vai renomear ele aqui para facilitar. A gente deixa aqui a camadinha selecionada, vem aqui em filtro, ruído, adicionar ruído, pra gente dar ainda mais esse glamour aqui no nosso gradiente. A intensidade aqui vai muito do seu gosto, mas não recomendo colocar muito alto, porque senão vai... Tá vendo que vai perdendo a cor aqui, ó, vai ficando cada vez mais cinza. O ideal é que você coloque bem pouquinho, só para dar um charme a mais aqui. Eu vou colocar o 3. Aqui você pode fazer muito de olho, mas eu prefiro deixar no gaussiano. E eu não recomendo colocar esse ruído colorido, porque ele também muda um pouco a colorização aí do seu gradiente. Então eu coloco no monocromático. Pronto, já temos aqui o nosso gradiente bonitinho feito. Agora é só a gente vir aqui e fazer nossos retângulos, né? Então, como são 6, a gente vai vir aqui novamente e criar as nossas linhas guias e vamos criar nossos retângulos baseado nelas para ficar certinho. Eu vou acelerar o vídeo aqui para a gente poder pular para a próxima etapa. Beleza, agora que a gente criou aqui nossos 6 retângulos, vamos fazer o mesmo esquema que fizemos no template lá. Vamos arrastar esse último aqui para baixo e vamos selecionar todos e vir aqui na ferramenta distribuir, que ele vai distribuir igualmente os nossos lindos e maravilhosos retângulos. Agora, para finalizar, para dar um charme ainda mais, vamos pegar aqui só o texto e vamos colocar o nosso textinho em cima das cores aqui no nosso blur, aqui no nosso gradiente, né? Então esse aqui vai ser essa cor aqui, joga aqui. Aqui é aquele mesmo esquema, tá? Você coloca o nomezinho de cada cor para ficar bonito, mas aqui só para facilitar, para simplificar, eu vou deixar escrito a mesma coisa, tá? Aqui a gente coloca o do violeta, aqui o desse azul escuro e aqui do nosso branco a gente pega essa cor aqui.
E beleza, já temos aqui o nosso segundo template de apresentação de paleta de cores, que particularmente para mim é de longe o mais bonito e mais legal de fazer. Eu tenho dois recadinhos para passar para vocês, tá? Um é que eu estou disponibilizando um PSD com um desses templates de forma gratuita para você poder só baixar ali e adaptar da forma que você quiser. O segundo recado é que eu estou vendendo esses 4 templates também para você poder personalizar. Então, se você não quiser de fato pegar na mão na massa ali para criar do zero, já tem os templates prontos e é só você personalizar. Então, caso você tenha interesse, vou deixar um linkzinho aqui embaixo. É só você acessar lá e adquirir o que for melhor para você. Agora, o nosso terceiro template aqui, que é o mais fácil de fazer. Ele é meio bagunçadinho, ele é mais informal. Eu gosto bastante dele também, acho bem legal. Então, a gente vai começar aqui criando um... Na verdade, eu vou começar pegando essa paletinha aqui de referência para eu picar as cores aqui, para ficar mais fácil para mim. Beleza. Agora que eu tô com as corzinhas da paleta aqui definida, só para facilitar, vamos vir aqui com a ferramenta retângulo e criar nosso primeiro retângulo, que vai ser o verde, né? Vamos criar aqui. Ó, vou pinar a cor aqui para ficar mais fácil. Pronto. E aí, nesse caso aqui, a gente vai arredondar, deixar bem redondinho, porque a gente quer uma coisa meio bem formal mesmo, como se fossem uns cardzinhos embaralhados assim, né? Como se eles tivessem jogado em cima de uma mesa ou tivesse caído, algo do tipo. Então, vou deixar bem arredondadinho. Vou aumentar um pouco mais aqui e diminuir aqui. Beleza? Nesse caso aqui, a gente vai colocar um traçado fininho nele aqui, da cor preta, para ficar como se fosse aqueles uns cardzinhos bem vintage mesmo, para deixar aquele aspecto bem vintage. No traçado aqui, vamos colocar 2 pixels para dar uma engrossadinha. E agora a gente vai pegar esse retângulo aqui com Ctrl J, vai duplicar ele 1, 2, 3 vezes, que é os nossos retângulos do mesmo tamanho que a gente quer. Então, aqui é o nosso verde, o segundo aqui é o nosso cinza mais escuro, o terceiro eu quero o nosso lilás e o quarto o nosso roxão. Beleza. Aqui não precisa ficar muito na mesma distância, porque tem aquela questão mais organizada. Então, vou deixar esse verde aqui, esse cinza aqui, lilás aqui e o nosso roxo aqui. E agora eu vou tombar um pouquinho cada um para ficar meio embaralhado. Então, nosso verde aqui, vou dar um Ctrl T, vou jogar ele um pouquinho assim pro lado. Beleza. O nosso cinza, vou jogar um pouquinho pro lado contrário. Esse aqui, eu vou deixar ele um pouco mais assim do que o verde, propositalmente, para ficar bem desorganizado. E esse aqui eu vou deixar ele muito pouco assim, quase reto. Beleza? Já deu essa estética meio desorganizada que a gente queria. Agora a gente pode deixar a distância como a gente quiser também. Não precisa ficar com a distância igual um ao outro, assim. Pode deixar com a distância desorganizada também, para dar essa estética legal. Esse verde vou deixar um pouquinho mais alto. Beleza. Agora que a gente tem os 4 aqui, vamos aumentar, porque eles vão ficar de background aqui para as outras duas cores, né? As outras duas cores vão ficar empilhadas aqui em cima deles, dando esse aspecto de profundidade. Vou deixar eles aqui, vou agrupar e vou centralizar daquela forma que eu falei com vocês lá no primeiro template. Beleza? Está centralizado. Agora vamos criar 2 quadrados para as cores aqui principais. Então, muito no olho também aqui, você pode fazer da forma que você quiser. Vou arredondar, não vou arredondar exatamente igual esse aqui, vou fazer no olho também para ficar meio parecido. Ok, vamos colocar aqui o traçado preto, vamos colocar 2 pixels e vamos pegar a cor aqui das cores principais, que no caso é essa aqui. Vou aumentar até um pouquinho isso aqui. Beleza. Vou dar um Ctrl J para duplicar. Vou pegar aqui e vamos pinar a cor aqui, o nosso cinzinho aqui. Beleza, temos as duas cores principais. Você pode fazer elas jogadinhas também. Então, vou pegar esse retângulo aqui, vou girar ele um pouquinho e vou jogar ele meio para cá, assim, ó, meio que para cima. E esse aqui, vou girar um pouco para cá e vou descer ele um cadinho. Agora, para não ficar tão desorganizado, eu vou agrupar os nossos 2 quadrados aqui e vou centralizar, pelo menos no documento aqui, para ficar uma bagunça organizada, vai. Agora vamos tirar isso aqui. E para finalizar, vamos colocar o nomezinho em cada cardzinho, igual fizemos com os outros templates. Então vou pegar aqui, para facilitar. Aqui você pode colocar no cantinho também. E é legal você dar aquela brincada com
com a posição da forma. Então aqui no verde tá assim, a gente pega e gira ele um pouquinho para ele ficar de acordo com o tombamento aqui da nossa paleta. Aqui a gente faz a mesma coisa, então a gente vai fazer isso em todos. Eu vou acelerar aqui um cadinho e já volto. Temos aqui o nosso terceiro template pronto. Ele é meio bagunçadinho, ele é meio desorganizado, mas dependendo do seu cliente, né, dependendo de como for o conceito, o público-alvo, dá para você fazer um negocinho mais informal e fica bem bonito, fica bem bacana e é uma forma criativa de você apresentar as suas paletas de cores aí nos seus projetos. Agora o nosso último, mas não menos importante template, que também para mim é um dos mais bonitos, um dos mais legais de fazer e ele dá um resultado bem legal. Então vamos aqui começar a fazê-lo. Então a gente vem aqui e vai puxar algumas linhas guias. A gente pode botar uma guia aqui no meio, uma outra guia não exatamente no meio, mas um pouco aqui para baixo, porque a gente vai colocar 4 cores aqui em cima e 2 cores aqui embaixo. Feita a separação, vamos começar a criar aqui os nossos gradientes, né? A gente vai vir aqui com o nosso retângulo, vai puxar aqui grudadinho na linha guia, não tem muito erro. Deixa eu só pegar novamente aqui a nossa paleta para facilitar. Então a gente criou aqui o nosso retângulo e agora a gente vai mudar aqui com ele selecionado o nosso preenchimento. A gente vai colocar um gradiente de preenchimento. Normalmente ele já vem com esse gradiente aqui pré-definido, o linear. Você vai mudar ele para o gradiente ângulo. Você coloca esse gradiente aqui de ângulo e deixa ele nos 90 graus. Você pode deixar ele também deitado, mas nesse tipo de paleta aqui que a gente está fazendo, vai funcionar melhor esse de 90 graus. Agora basta vir aqui e mudar as cores, né? Então aqui o preto eu vou colocar o cinza, que é a nossa segunda cor, e aqui na nossa primeira cor eu vou pinar o verde. E já temos aqui o nosso primeiro gradiente com 2 cores. Agora a gente pode simplesmente vir aqui, dar um Ctrl J, duplicar, arrastar ele para cá, e aí a gente vem e pega as outras cores aqui. Então vamos aqui novamente no nosso gradiente, clicamos nessa primeira cor aqui, que no caso vai ser a nossa segunda, o roxão escuro, e aqui o roxinho, nosso lilás, e também já deu um efeito bem legal aqui do nosso segundo gradiente. Aí agora, na parte aqui de baixo, a gente vai fazer um retângulo que pega essa extensão toda aqui. Então a gente pode criar uma camada nova com Ctrl Shift N, vir aqui e fazer o nosso querido retângulo que vai ficar embaixo. Aqui você tem que fazer certinho para a linha pegar o meio exato aqui do nosso outro retângulo, tá vendo? Você faz aqui perfeito que ele vai pegar exatamente o meio do retângulo. E vamos mudar a cor aqui para as 2 cores principais aqui, que vai ser o nosso preto azulado, eu diria. Na verdade, vamos pegar essa cor aqui, né? Que é a segunda cor. E a primeira vai ser o nosso preto azulado aqui. E já deu esse degradê aqui bem legal. Agora, para dar um charme ainda maior, a gente vai colocar os retângulos aqui em cima de cada cor, como se tivesse uma marcação aqui de cada cor certinho. Então vamos agrupar isso aqui e vamos colocar gradientes e vamos criar os nossos retângulos aqui. Então aqui, esse aqui vai ser o nosso verde. Ele já vai meio que clipar aqui, ó. Ele vai clipar com o seu gradiente, então não precisa ficar tipo preocupado em fazer certinho. Aqui a gente tem que mudar o preenchimento para uma cor mesmo. Então aqui eu quero o nosso verde, já tá o nosso verde? Não tá. Então aqui vai ser o nosso verde. Beleza? Duplicamos aqui. Ele vai clipar aqui também. A gente coloca o nosso cinza. Duplica aqui novamente com Ctrl J. Vamos pegar o nosso violeta. Ctrl J. Clipou. Vamos pegar o nosso roxo. E olha como é que já deu uma estética bem legal aqui. As cores separadinhas aqui em cima, os gradientes aqui embaixo. Essas apresentações que eu tô fazendo aqui, elas não são apresentações técnicas para você mostrar para o seu cliente, assim. É mais para você colocar uma apresentação do Behance, no seu site, para dar aquela estética legal e chamar mais atenção aí para os seus projetos. Você não vai colocar essas apresentações, por exemplo, num manual de marca, né? Então, é mais uma coisa estética para
para dar um charme a mais para os seus projetos no seu site, no Behance, enfim. Beleza, agora que a gente criou todo os gradientes dos retângulos, a gente vai colocar o nomezinho das coisas aqui também, para dar o nosso charme final aqui. Então você vem aqui, nesse caso aqui pode ser bem pequenininho, não fica preocupado em dar leitura, pô, não tô conseguindo ler os dados e tal. Isso aqui é uma coisa mais estética, é algo para dar um charme aí nos seus projetos, então não fica muito preocupado em de fato passar uma informação aqui. Não é esse o intuito desse tipo de apresentação das paletas, beleza? Então vamos duplicar aqui. Esse aqui eu vou colocar aqui embaixo e vamos pegar o nosso querido azulão escurão aqui. Aqui nesse caso, como vai ficar muito pequeno, eu não vou colocar esses retângulos aqui dos de baixo. Então vou colocar só aqui. Esse aqui a gente coloca o nosso azulão. E esse aqui o nosso cinzinha aqui. E é isso, gente. Esse é o nosso quarto template. É muito fácil de fazer, né? Quando você é pronto, você fala, caralho, como é que faz esse template aqui? Como é que eu monto isso, né? Mas você vê que na prática, assim, é muito fácil de fazer. Você usa os gradientes aqui lineares e já resolve 95% do nosso template. Dito isso, se você gostou muito desse vídeo, não esquece de deixar um likezinho, deixar um comentário, compartilhar com alguém que você acha que também gosta desse tipo de conteúdo. Nesse canalzinho aqui, ó, já tem alguns vídeos que eu ensinei algumas coisinhas bem legais, tá? Nesse último vídeo aqui, eu ensinei a você como fazer um efeito de Half Tone de uma forma muito fácil, muito prática. Nesse outro vídeo aqui, eu ensinei a você deixar sua arte vintage e cool usando a ferramenta Threshold, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Falou!